Então, aí, para começar, Raul, André, se quiserem falar um pouquinho dessa alta, né, recente aí que a gente está vendo do IFIX e muito puxado pelos fundos de tijolo e aí logística, shopping, né, alguns fundos subindo bastante. E aí uma coisa que eu percebi foi assim, né, quase que ao mesmo tempo, né, subiram shopping, logística, entre outros, mas esses dois setores principalmente, e caíram os de papel. E aí depois começaram a subir os de papel também, e aí fica aquele sobe tudo e todo mundo correndo atrás. Me lembra um pouco 2019 lá naquela porrada que deu até no dezembro, mais ou menos, dessa coisa de subir, subir, subir. Você fala, nossa, o que aconteceu, né? Que mudou tanto assim o cenário que as pessoas agora, o fundo imobiliário é o melhor produto do mundo, né? O que vocês acham aí? Assim, Rafael, acho que isso é bem legal da gente comentar aqui, porque se a gente olhar, não precisa olhar muito tempo para trás para ver como os fundos de tijolo estavam relativamente baratos frente aos de papel, né? Aí a gente gosta de colocar isso em duas perspectivas, né? Uma perspectiva primeiro de que o ciclo de alta de juros, né, assim, da Selic está muito próximo do fim, esse já não findou, né? Então a gente acredita que possivelmente pode ter mais uma alta no máximo aí de 0,25, chegando a 14%, mas 13,75 já deve ser o teto. E aí esse é um primeiro sinal de que possivelmente a gente já vai ter esse fim de ciclo e começa no ano que vem um início de queda de taxa de juros, assim como foi lá 2016, 17, né, 18. Então, se pegar um pouco do histórico do passado, a gente vai ver possivelmente um movimento muito similar ao que foi ali desses anos anteriores. E aí no ano que vem, eu acredito aqui que pode ser um ano de uma forte alta aí do IFIX, né? Assim, o mercado de fundos imobiliários, até vou pegar aqui uma apresentação que eu fiz recente, sobre essas altas aí e o ciclo do mercado imobiliário. Então, enquanto eu abro aqui, depois eu já mostro para vocês, mas como o IFIX mudou ao longo do tempo e, e como estava relativamente barato, né? Então, deixa eu só abrir aqui e compartilhar, porque eu acho que isso já traz bastante coisa do cenário. Até não estava combinado, mas eu acho que vale a pena. Esse primeiro gráfico aqui, ele é a evolução do IFIX, né? Como ele era em 2019, 20, 21 e como que ele está atualmente em 2022. Então, como cresceu a parcela de fundos de CRI, né, fundos de ativos financeiros, aí, fundos de papel, frente às outras classes de ativos que a maioria teve uma queda aqui expressiva, né, assim, lajes corporativas, shoppings. A gente vê que teve um movimento aqui de alteração da composição do índice, que fez com que o IFIX, ao longo do ano passado e desse ano, ele ficasse relativamente estável, né? Então, se pegar aqui, por exemplo, em 2021, a gente vê que o IFIX ficou meio que 0 a 0, 2022. Esses dados aqui até o fim de junho, tá? E depois eu posso atualizar, mas esse ano aqui, se pegar até, até sexta-feira passada, estava em 4,5% mais ou menos a alta do IFIX em 2022. Então, fica mais ou menos parecido com o ciclo aqui, ó, 2014, 15, vai, né? Então fica relativamente parecido, né? Esse ciclo aqui, 2013, 14, 15, né? Então, menos 10, menos 2, e aqui, nesse ano aqui, já está em mais ou menos mais 4, 4,5. Então, assim, olhando para ciclo imobiliário, o IFIX, ele tem
um comportamento bastante cíclico, né? Esse gráfico aqui já mostra como o IFIX ele é relativamente volátil. E o que a gente pode trazer disso daqui para a realidade atual do mercado de fundos imobiliários? As lajes corporativas estão extremamente depreciadas, isso aqui é 30/6, tá? Principalmente pegasse de hoje, né, a gente já vê uma mudança um pouco maior nisso. Mas ainda estava bastante depreciado, os fundos de fundos também, galpões logísticos, shoppings, e aí os únicos fundos que estavam aqui mais perto do valor patrimonial são os títulos privados e os fundos de varejo, aqui em corporação, né, um pouco mais perto aqui do IFIX. E o IFIX ainda descontado frente ao valor patrimonial, pagando um yield aqui, né, um dividendo sobre o valor de mercado, bastante atrativo, né? Então, essa consolidação aqui do setor, ele já mostra um cenário em que os fundos eles estavam muito amassados, né? E o que essa deflação de julho, e possivelmente que a gente vai ter uma deflação em agosto também, essa é a nossa expectativa aqui da Eleven, vai trazer para os fundos, né? Primeiro, esse fim da alta do ciclo da Selic e uma já estabilização na inflação. Esses fatores eles vão fazer com que esse yield aqui dos fundos de títulos privados ele deve cair e os fundos de tijolo, que basicamente são todos os outros, com exceção do de fundos, eles fiquem estáveis, né? Estáveis aumentando, né? Porque ele aumenta com base na inflação. E o fundo de fundos, ele deve capturar uma parte desse ciclo imobiliário, porque o fundo de fundos ele analisa e olha esses movimentos de mercado. Então, principalmente o que pode estar acontecendo no mercado no mês de agosto, que teve essa alta do IFIX de quase 4%, com mais forte alta nos fundos de tijolo. Boa parte é a movimentação dos fundos de fundos, girando um pouco a sua carteira, que estava mais pesada, em fundos de títulos privados para manter um yield estabilizado, comprando esses fundos que estavam muito baratos. Tá? Então, esses 3 slides aqui que eu queria mostrar aqui rapidamente para vocês, traduz esse momento que a gente está atualmente, né? E aí a parte dos fundos imobiliários, a gente vê que os fundos de tijolo e as lajes corporativas, né, até olhando para as nossas carteiras, né, que a gente tem 2 carteiras recomendadas aqui de fundos imobiliários, uma de renda e uma de ganho de capital. Essas duas, né, nesse mês de agosto, até estava fazendo aqui a conta desse mês até fechado sexta-feira, a carteira de fundos de ganho de capital, ela já está performando 10% no mês de agosto, sendo que ela estava perdendo bastante. Então, o que a gente olha, né, é que tem uma migração de fluxo de pessoas, olhando que os dividendos dos fundos de títulos privados devem cair e se posicionando em títulos, em fundos de tijolo. Acho que esse é o movimento que a gente está vendo acontecer agora em agosto e que deve acontecer também em setembro e outubro, porque essa deflação de julho e de agosto, né, deve impactar os rendimentos, né, os dividendos dos fundos de títulos privados, de CRI, de setembro e de outubro, né, e possivelmente em novembro também. Então, a gente deve ver uma queda bem expressiva aí dos dividendos desses fundos.